Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre os fármacos antivirais, tanto em algumas noções iniciais, quanto vamos dar um enfoque nos fármacos inibidores das polimerases virais. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse o like no vídeo, lembrar de se inscrever no canal e considerar de se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho, quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. A primeira coisa que a gente tem que aprender sobre fármacos antivirais é que eles não são antibióticos. Se a gente tiver um resfriado causado por um vírus, não adianta aplicar antibióticos, pois estes irão ter como objetivo estruturas bactéricas. Logo, o utilizo de antibióticos para tratar vírus é ineficaz. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Logo, na vasta maioria dos casos, um fármaco antiviral deverá entrar nas nossas células para realizar o seu mecanismo de ação. De consequência, a gente vai ter uma maior probabilidade de ocorrer uma toxicidade para as nossas células por causa do mecanismo de ação desses vírus. Vai ficar mais claro quando a gente entender os mecanismos de ação dos fármacos antivirais. A gente tem em consequência que o vírus tem que entrar na nossa célula, que a gente irá resistir a uma maior quantidade de antibióticos do que fármacos antivirais. Porque os antibióticos, como eu disse previamente, têm como alvo estruturas das células procarióticas bacterianas. Logo, eles não realizam seu mecanismo de ação dentro das nossas células e assim a gente suporta uma maior quantidade de antibióticos sem apresentar uma toxicidade para nós. Existem os fármacos antivirais mais clássicos, que agem em algum ponto do ciclo vital do vírus dentro da célula, como por exemplo, no processo de absorvimento do vírus, no processo de perda do capsídeo, inibindo algum processo de replicação do genoma viral, que a gente vai ver nessa aula. Pode ter os inibidores de proteases, que fazem a maturação das proteínas virais, inibidores de integrases, caso os vírus se integrem no genoma celular. Mas também existem os fármacos antivirais que possuem uma ação que não se encaixa tão bem em inibir um estágio do ciclo celular, do ciclo viral na célula. E sobre esses fármacos a gente vai ver melhor em outras aulas. Todos esses fármacos realizam a sua ação no meio intracelular. Os únicos tipos de fármacos que realizam a sua ação no meio extracelular são aqueles fármacos que inibem o processo de entrada do vírus na célula ao interagir com os receptores que esse vírus deve interagir para entrar na célula. Um fármaco antiviral não deve nunca enfraquecer o sistema imunitário do indivíduo. Ele deve ou não interagir com o sistema imunitário ou cooperar com o sistema imunitário de forma positiva. Uma estratégia bastante utilizada para combater os vírus são fármacos que inibem a síntese do genoma viral. Dentro desses fármacos a gente tem principalmente os análogos nucleosídicos e nucleotídicos e os inibidores não nucleosídicos. Para entender como funciona os mecanismos de ação dos fármacos análogos nucleosídicos e nucleotídicos, é necessário entender como ocorre a síntese de material genético, de DNA, de RNA, como funciona uma polimerase, como é a estrutura de um nucleotídeo, é muito importante. Se você nunca estudou a síntese de material genético na vida, eu recomendo que você estude isso primeiro separadamente e depois volte aqui. Mas eu vou dar uma resumidinha no processo. No exemplo da DNA polimerase, ela consegue sintetizar, a partir de um filamento de DNA, um outro filamento de DNA complementar a este primeiro. O que significa complementar? Aqui significa que aonde tinha uma adenina será complementado na síntese com uma timidina. Aonde tinha uma timidina será complementado com uma adenina, porque T e A são complementares no DNA. Aonde tinha uma guanina será complementada com uma citosina. Aonde tinha uma citosina será complementada com uma guanina. Logo, em um filamento que era composto pela sequência GCCAATT, será sintetizado a partir dessa sequência um filamento de DNA complementar composto pela sequência CGGTTAA.
Os filamentos não são iguais. Os filamentos são complementares. Um nucleotídeo, para ser sintetizado em um DNA ou RNA em informação, ele deve estar na sua forma trifosfato. Por quê? Porque esta é uma molécula a alta energia. E iremos precisar de energia para sintetizar, catalisar uma ligação fosfodiestérica. Essa ligação fosfodiestérica se dá no carbono 3' dos nucleotídeos que possuem um grupo OH com o primeiro grupo fosfato mais próximo do grupo açúcar. As polimerases pegam o nucleotídeo trifosfato, rompem o grupo pirofosfato, que é composto por 2 fosfatos, os dois mais externos ao açúcar. Esta ligação dos pirofosfato é a alta energia. Logo, um rompimento de uma ligação a alta energia fornece energia para as polimerases sintetizarem uma ligação fosfodiestérica deste primeiro fosfato com o carbono 3' de um nucleotídeo já precedentemente sintetizado. Então, o mecanismo de ação dos fármacos análogos nucleosídicos e nucleotídicos é parecer com um nucleotídeo e assim enganar uma polimerase viral e que irá pegar este análogo e sintetizá-lo na cadeia informação de DNA ou RNA. Porém, esses análogos não irão possuir um carbono 3' com o grupo OH. Logo, será impossível formar uma ligação fosfodiestérica com esses análogos nucleotídicos nucleosídicos e assim irá interromper a síntese do genoma viral, controlando assim a infecção viral. Em específico, os análogos nucleosídicos, aproveitando que não possuem grupo fosfato, eles são primeiramente reconhecidos por quinases virais, que elas adicionam um grupo fosfato a esses nucleosídicos, formando assim um análogo nucleotídico monofosfato. Agora este análogo nucleotídico sofre ação de quinases celulares e assim ele se torna um análogo nucleotídico trifosfato capaz de ser integrado pelas polimerases no material genético em informação e assim irá inibir a síntese por não possuir um carbono 3' com grupo OH. A vantagem desses fármacos análogos nucleosídicos é que eles dependem primeiramente para agirem de quinases virais que irão adicionar um grupo fosfato a esses análogos nucleosídicos e assim eles se tornarão análogos nucleotídicos. E apenas depois da ação das quinases virais eles poderão agir. Logo, terá uma seletividade da ação desses fármacos que não conseguirão agir em células não infectadas. Um segundo mecanismo de seletividade é que os fármacos análogos a nucleosídicos e nucleotídicos são mais afins às polimerases virais. Porém, eles podem se ligar em menor quantidade às polimerases celulares e assim interromper a síntese dessas DNA polimerases, causando dano às nossas células. É um mecanismo de toxicidade. Por isso que os análogos nucleosídicos possuem uma toxicidade menor que os análogos puramente nucleotídicos, que eu irei explicar logo mais. Porque eles dependem primeiramente da ação de uma quinase viral, aumentando a seletividade desse fármaco. Alguns exemplos dos fármacos análogos nucleosídicos são penciclovir, ganciclovir e aciclovir. Já para os análogos nucleotídicos, nós diremos que eles irão ter um grupo fosfanato, que porém irá se comportar igual a um grupo fosfato, aqui para o entendimento de como ocorre o bloqueio da síntese do genoma viral. Então, assim que este análogo nucleotídico entra na célula, ele vem reconhecido diretamente por quinases celulares, que tornam este análogo nucleotídico trifosfato capaz de se integrar na cadeia de material genético e informação e assim inibir a síntese por causa da falta do carbono 3 na posição 3' sem o grupo OH. Tá bom. A vantagem desses fármacos é que eles podem ser utilizados caso aquela cepa viral estiver desenvolvido,
resistência contra os análogos nucleosídicos. Um mecanismo de resistência são essas quinases virais que eu citei previamente, não reconhecer mais os análogos nucleosídicos. Assim se utiliza diretamente os análogos nucleotídicos. Porém, como se deve imaginar, um problema desses fármacos é a sua elevada toxicidade, já que ele irá perder esse mecanismo de seletividade que tinha os análogos nucleosídicos, que para eles poderem agirem, dependiam primeiramente da ação de maquinase viral. Aqui nos análogos nucleotídicos, eles já são alvo diretamente de quinases celulares, que as nossas células possuem. Logo, eles terão uma menor seletividade e podendo vir a se ligar às polimerases celulares e interromper processos fisiológicos nossos causando dano. O primeiro desses fármacos sintetizados foi o cidofovir, que é um análogo da desoxicitosina monofosfato. Este fármaco foi inicialmente projetado para tratar retinites de citomegalovírus em pacientes com AIDS, mas depois se observou que ele também possuía um espectro de ação um pouquinho maior, podendo tratar infecções do molusco contagioso, infecções do poliomavírus do tipo BK e infecções de alguns adenovírus. Temos também o adefovir, que é um análogo da adenosina, capaz de inibir a transcritase inversa e então ele pode ser utilizado para vírus como o HIV e a hepatite B. Temos também o fármaco tenofovir disoproxil fumarato, também um inibidor da transcritase inversa, também recomendado para infecções de hepatite B e HIV. Este fármaco ele foi aprovado para o uso em indivíduos acima de 2 anos de idade e ele é recomendado principalmente em países com uma grande incidência de HIV, como por exemplo o país da África Equatorial, o Quênia e a África do Sul, como um uso profilático pré-exposição, ou seja, para as pessoas que possuem comportamento de risco para a infecção do HIV, para contrair uma infecção de HIV, é recomendado o uso contínuo desse fármaco para prevenir a infecção do HIV. Outra tipologia de fármaco são os inibidores da síntese de genoma viral não nucleosídicos. E quando se fala não nucleosídico, também já se subentende não nucleotídico. São fármacos que não possuem como mecanismo de ação a integração de um análogo nucleotídico que não possui o carbono 3' com o grupo OH. Esses inibidores não nucleosídicos costumam ser utilizados em conjunto com outros fármacos análogos nucleosídicos ou nucleotídicos. E eles podem ser utilizados, por exemplo, contra os citomegalovírus ou contra os vírus da HIV. Um exemplo desses inibidores não nucleosídicos é o fármaco Foscarnet, que é um análogo do grupo pirofosfato e ele consegue se ligar na DNA polimerase viral, na porção catalítica que corta os grupos pirofosfatos dos nucleotídeos em síntese. Ou seja, uma DNA polimerase viral se torna incapaz de cortar os grupos pirofosfatos desses nucleotídeos. Logo, uma DNA polimerase que não consegue cortar os pirofosfatos não consegue obter a energia para catalisar a síntese da ligação fosfodiestérica, logo não ocorre a bem inibida a síntese do genoma viral. Este fármaco vem utilizado principalmente em herpes vírus, principalmente naqueles que desenvolveram resistência a fármacos como o aciclovir e o ganciclovir. Este fármaco então vem utilizado por via endovenosa. Ele pode ser utilizado também na hepatite B ou em alguns outros retrovírus, porém ele não é tão utilizado assim nesses últimos casos que eu citei, por causa da existência de fármacos melhores. Nos inibidores não nucleosídicos, nós temos também os inibidores alostéricos. Por enquanto, esses fármacos inibem apenas de forma específica a retrotranscritase viral. Um exemplo deles é a nervirapina, que consegue se ligar a uma porção altamente hidrofóbica da retrotranscritase viral e inativar, então, de consequência, a porção catalítica desta enzima. Uma das vantagens desse fármaco é que ele não precisa competir com os outros nucleotídeos ali presentes na célula para realizar a sua função. Porém, essa nervirapina ela é uma análoga estrutural da benzodiazepina, que é um fármaco
que possui propriedades hipnóticas e que, caso o utilizo prolongado em altas quantidades, pode-se observar a dependência química e a perda da sua eficácia. Agora, vou citar rapidamente um fármaco análogo nucleotídico para a gente ter uma noção da evolução do tratamento da hepatite C, que depois eu vou citar um outro fármaco, um inibidor não nucleosídico. Em 2013, foi aprovado o Sofosbuvir, que é um análogo nucleotídico inibidor da RNA polimerase RNA dependente utilizado pelos vírus da hepatite C. Este tratamento, esse novo fármaco, foi revolucionário porque ele apresentava uma alta eficácia, baixos efeitos colaterais e uma elevada dificuldade para o vírus da hepatite C desenvolver uma mutação capaz de combater este análogo nucleotídico. Isso se chama uma alta barreira genética. Um outro fármaco lançado contra o vírus da hepatite B em 2014 foi o Dazabuvir, que é um inibidor não nucleosídico alostérico. Ele se liga numa porção altamente hidrofóbica da RNA polimerase RNA dependente e inibe a ação da porção catalítica desta enzima. Este fármaco também está associado a uma alta eficácia, baixos efeitos colaterais e uma alta barreira genética para mutações virais. O lançamento desses fármacos em uma janela curta de tempo mudou radicalmente a forma que se enxergava o tratamento da hepatite C. De um vírus cujo tratamento possuía uma baixa taxa de sucesso e uma alta probabilidade de efeitos colaterais, mudou para um tratamento que possuía uma taxa de sucesso acima de 99% com baixos efeitos colaterais. Para fechar a aula, irei comentar sobre um análogo nucleotídico que ganhou uma atenção da mídia e da comunidade científica alguns meses atrás, que é o Remdesivir. Este fármaco Remdesivir é um análogo nucleotídico da adenosina, que inicialmente foi proposto para cuidar daquela epidemia de ebola na África. Porém, não se notou muito sucesso para o vírus ebola. Porém, posteriormente, se observou uma modesta eficácia desse fármaco Remdesivir para outros vírus RNA, como os filovírus, os pneumovírus, os paramioxivírus e os coronavírus. Tendo em vista isso, se realizou testes, se realizou trabalhos científicos que comprovaram a eficiência desse fármaco para infecções de SARS e infecções de MERS, tanto em vitro, ou seja, uma eficiência desse fármaco em vitro, também uma eficiência desse fármaco em vivo, em animais. Tendo em vista uma eficácia comprovada do Remdesivir contra o SARS e contra a MERS, a Organização Mundial da Saúde lançou estudos para tentar comprovar, verificar se existe também uma eficácia deste fármaco para o SARS-CoV-2, ou seja, o Covid-2019, a situação da atual pandemia. Os primeiros trabalhos científicos que saíram sobre o Remdesivir observaram uma relação numérica entre uma melhora da progressão do quadro clínico das pessoas que tinham o Covid-2019, com sintomas menos intensos e uma mortalidade. Tendo em vista esses primeiros trabalhos científicos, a mídia fez um barulhão e esse fármaco ficou muito famoso e recebeu muitas esperanças. Esse fármaco recebeu tantas esperanças que este foi o tratamento utilizado pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos quando este foi infectado pelo coronavírus 2019. Porém, a comunidade científica em nenhum momento acreditou, depois desses trabalhos científicos iniciais, que este fármaco causaria o fim da pandemia. Ela apenas iria reduzir a intensidade dos sintomas. Porém, infelizmente, o Remdesivir recentemente recebeu um balde de água fria, pois um estudo mais completo, há cerca de um mês atrás, foi realizado, e nesse estudo se analisou muito mais pessoas que os estudos iniciais, e nesse estudo recente não se observou uma relação entre a melhora do quadro clínico e uma baixa mortalidade quando se usa o Remdesivir. Até o presente momento, não existe nenhum fármaco 100% comprovado, que consenso na comunidade médica e científica,
que tem essa relação de melhorar os sintomas e abaixar a mortalidade do vírus que está causando a atual pandemia, o SARS-CoV-2. Bem, essa foi a linha inicial sobre fármacos antivirais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal, considere se tornar membro desse canal para me ajudar. E lembra, esse canal vai falar tudo sobre medicina. Fui!